10 anos, igual o Thiago vai descrever ali, ele tem um crédito. Eu acredito muito no desequilíbrio, eu concordo com vocês. Se eu tivesse, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu sacrifiquei tudo. O único foco foi o trabalho. Só que eu não me arrependo por nada, porque é inatingível, né? Cara, eu tomei a liberdade, eu pedi pro meu time escrever, porque meu time conhece a minha vida, né? Cara, escreva uns hábitos do meu passado. Cara, tudo que eu já falei em vídeo na minha vida de quais eram os meus hábitos antes de ficar rico. Antes de ficar rico. Cara, eu tô com eles todos escritos aqui. Então talvez quem assistir deixa aqui eu só vai se fazer uma identificar. defesa da saúde, porque eu falo sobre saúde, né? Então eu tenho que me posicionar aqui contra isso. Eu concordo com vocês, até porque a gente viveu esse desequilíbrio. Eu sempre falo isso aqui, Fizemos o sucesso um acordo lá atrás. Depende... Que acordo? O acordo de, cara, a gente vai morar no PNR, casa velha, mofando, isso não vai ter móveis. Total. Isso é juntar dinheiro. A gente, não sei, pra quem não sabe, a gente tinha uma casa gigante do PNR, porque a casa do Exército são grandes pra família grande, e a gente só tinha móvel num quarto e na cozinha. E nenhum outro móvel. A gente não recebia ninguém em casa. Mas, enfim, só a defesa, não é nem a defesa do equilíbrio, porque eu também concordo com vocês. Eu acho que o sucesso vem do desequilíbrio. Mas eu acho que a gente tem que saber o que a gente tá abrindo mão e fazer trocas inteligentes. Então, nem sempre, não precisa ser assim, 10 anos, igual o Thiago vai descrever ali os hábitos dele, porque eu sei, porque eu conheço a história, de desequilíbrios, onde você só comia esfirra e pizza e dormia às 2 da manhã, né? Porque eu conheço a história, vai ter algo desse tipo, entendeu? Mas, e eu acho também que a gente tem... em casa, esfirra e pizza. Eu acho que tem também o time, né? O momento que o jovem, por exemplo, ele pode abrir mão de muita coisa, porque... ele tem um crédito, a juventude dá um crédito. Então, depois que a gente passa dos 35, 40, a gente já tem coisas que a gente já não consegue mais abrir mão. Por isso que é tão bom vocês se esforçarem, eu sei que tem muitos jovens que assistem a gente, desde 20 e poucos anos, que é para quando você se esforçar, trabalhar de verdade, porque aí... trabalhar muito, né? Abrir mão de horas de sono, abrir mão de, talvez, uma alimentação saudável e escolher um desses pilares que a gente fala, o sono, alimentação, hidratação, alguma dessas coisas para você segurar. Então, uma dessas coisas você segura, os outros você abre mão. Sim. E assim você pode também fazer um rodízio. Essa é uma das coisas que eu e o Bruno a gente sempre fez. Apesar da gente viver no desequilíbrio, a gente ter trabalhado muito, a gente, por exemplo, sempre se exercitou. E isso hoje nos dá um cashback que talvez vocês estão correndo atrás agora, entendeu? E eu acredito muito no desequilíbrio, eu concordo com vocês e tudo mais. Olha só, com a cabeça que eu tenho hoje, porque para reforçar e já deixar ele falar dos hábitos dele aqui, que eu tô curioso aqui, deve ter muita pizza, muito McDonald's. Não, exatamente. A pizza eu sei que tem. Exato. Que eu peguei essa se fase. eu pudesse voltar atrás, eu mudaria? Com a cabeça que eu tenho hoje, porque é fácil falar com a cabeça que eu tenho hoje. Sim, óbvio. E também com as possibilidades. Eu não moraria longe. Você tem ideia? Essa história de morar longe é tão sério. Sim, primeiro eu morei longe porque eu não tinha alternativa, que era na periferia. Tudo bem. Só que é o seguinte, cara. Rapidinho eu fiquei rico. Eu fiz o primeiro milhão em 1995. Quando milhão valia muita coisa. Quando milhão era de dólar. Ainda valia milhão, né? É verdade, era de dólar. Era de dólar. Naquela época era $1 milhão, era 1 para 1. E eu tinha 23 anos. Ou seja, eu fiz a travessia da pobreza para o primeiro milhão assim, muito rápido. Aí tu fala, bom, aí tu chegou no primeiro milhão, aí você organizou a tua vida. Não, eu fui morar na Barra da Tijuca e trabalhava no centro do Rio de Janeiro. Ainda gastavam 2 horas. Eu gastava 2 horas para chegar. Uhum. Porque eu pensava, antes eu ia na Avenida Brasil, no ônibus lotado. Agora eu vou dirigindo um carro importado. Vendo o litoral do Rio. Vendo o litoral. E para mim isso foi uma decisão errada, na minha opinião, que eu tomei. Eu deveria ter morado em Botafogo, se eu trabalhava no centro. Em Botafogo, eu pegava o metrô rapidinho, em 5 minutos estava no trabalho. E é bonito também. E é bonito. E eu iria ganhar 4 horas do meu dia. O que eu faria nessas 4 horas do meu dia? Eu me exercitaria, etc. E tal. Então, você percebe que, agora, naquele momento, com 23 anos de idade, um novo rico no Rio de Janeiro, eu fui morar no lugar dos emergentes, onde moram os emergentes do Rio, na Barra da Tijuca. Então, na minha opinião, é uma decisão que
não me levou. Agora, eu não tinha na cabeça a prioridade de cuidar da minha saúde. Se eu tivesse, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu teria mudado e feito isso daí. Você tinha 23 anos também? Tinha 23 anos, Morar perto do trabalho. Morar perto do trabalho tem muito valor. Tem muito valor. Morar perto do trabalho tem muito valor. Assim, só também para não parecer que eu sou maluco contra a saúde, né? Assim, uma parte grande também de eu não ter cuidado da minha saúde também foi o desconhecimento. Porque eu acho que tem a saúde da performance, que é, não, agora eu vou malhar e etc. E é aquela saúde que é você, às vezes, fazer umas boas escolhas. Você trocar, às vezes, uma comida por outra, sabe? Você não precisa se arregaçar também para isso. Eu teria... Por isso que eu falei. Deixa eu... Peraí também, né? Peraí. Não, é que o Flávio falou, né? Talvez com a cabeça de hoje lá eu teria tomado decisões diferentes, né? Mas só o que eu quero defender aqui é que não é isso que me fez te trouxe até aqui, tá tudo certo. E vale dizer também o seguinte, eu sacrifiquei tudo na minha vida por 7 anos. Tudo. Então, relacionamentos, amizades, investir tempo em pessoas, curtição, sei lá, baladas, festas. Eu sacrifiquei tudo. O único foco foi o trabalho. Só que eu não me arrependo por nada, porque foram 7 anos sacrificando tudo. E hoje... e acho que talvez tenha sido tão intenso o que eu fiz, que hoje eu tenho um resultado também na mesma proporção, e que eu não me arrependo, porque foram 7 anos de intensidade, só que hoje eu posso fazer pro resto da minha vida tudo que eu quiser. Tudo que eu quiser. A hora que eu quiser, como eu quiser. E talvez outras pessoas não, e talvez nunca. Porque a hora que você investe quando está começando vale muito mais que a hora que você investe hoje. Né? 1 hora de trabalho quando você está com 20 anos vale mais de 1000 horas de trabalho quando você está com 50, 60 anos. É muito louco isso. É melhor trabalhar um dia hoje ou 1000 dias no futuro? Poxa, acho que 1000 dias, um dia hoje, entendeu? Por causa dos juros compostos do tempo. Então, foi uma decisão para mim, muito acertada. Por que eu anotei meus hábitos aqui? Porque eles não têm nada demais. Eles não têm nada demais. E eu queria falar eles por causa disso. Eles não têm nada demais, porque são simples. E isso daqui enriqueceu alguém. Com foco extremo em trabalhar e ganhar dinheiro. É por isso que eu separei eles aqui. São muito simples, vou falar rápido, tá? Então assim, perguntar muito. Cara, eu era o cara mais perguntador, só que eu fazia perguntas idiotas para as pessoas, perguntas óbvias. Sabe aquelas perguntas que você pergunta e o pessoal se cutuca, assim? E fica tirando, nossa, olha que idiota, que burro. Eu era esse cara. Só que a maioria das pessoas não tinham coragem de perguntar coisas que às vezes eram óbvias, mas ficavam com medo de serem julgados. Eu perguntava toda hora tudo, toda hora. E as perguntas e as respostas nem sempre são óbvias. Nem sempre. Né? Cara, acordar cedo, eu acordava muito, muito cedo e eu dormia muito, muito tarde. Eu não tinha qualidade de sono. Cara, eu dormia muito pouco toda noite. De sono por dia você dormia? Cara, talvez 5 horas. Eu dormia por aí também. Eu dormia, acho que talvez um pouquinho menos por causa, acho que entre 4 e 5 horas também. É difícil no longo prazo. Eu lembro de dias que eu chorava, que eu falava assim, cara, eu nunca vou conseguir acabar com isso e tal. Eu tinha uma raiva, um ódio, porque eu tava no estacionamento do Outback chorando, falava, caraca, final de semana, amanhã é feriado, tem que trabalhar de novo, não tem um dia de descanso. Eu chorava, cara. Mas que bom que isso aconteceu, porque hoje eu não preciso mais fazer isso. Então era isso, eu acordava muito cedo, dormia muito tarde, eu pedia muito conselho pra todo mundo, toda hora. Cara, eu fui atrás do Flávio quando eu tava começando lá, eu lia os livros do Flávio, quando eu conseguia acesso a ele, eu fazia perguntas, ouvia conselhos, isso aqui mudou muito a minha vida. Eu pedia desculpa muito fácil pra todo mundo, eu investia sempre, nem que fosse R$1. E outra, eu era muito cabeça dura, cara, esse foi um hábito meu que me ajudou a enriquecer, ser cabeça dura. Você não acha que tem alguma coisa a ver, Flávio, com ser cabeça dura no sentido de, cara, o fato de ser tão difícil de alguma forma... Talvez, mas define cabeça dura. Não, porque, cabeça assim, dura eu boto um negócio na cabeça... É obcecado. Obcecado. É porque o cabeça dura quando você vê que aquele caminho é ruim, aí você insiste nele. Isso é o cabeça dura. Acho que se você mudava fácil de direção... O obcecado é o que tem um objetivo. O objetivo de chegar lá. Ele muda quantas vezes. Ele vai mesmo que alguém te dissesse que é errado, você continuava ou você mudava de direção para atingir o que você queria? Cara, se alguém me disser que é errado... E te provasse? Se me provasse, eu mudava. Então você na cabeça dura, você era obcecado. Obcecado, então, muito obcecado. Cara, as pessoas vinham e falavam, não, para com isso, tá louco, não dá certo, para de fazer isso. Eu falo, nem a pau, cabeça dura. O tempo, a não ser que fosse você me dando conselho, é diferente. Então você era obcecado. Era obcecado. Cara, eu sempre fui o primeiro a chegar no escritório, em todos os lugares que eu trabalhei. Todos. Hoje isso mudou um pouco. Mas todos os lugares. Você era disciplinado na tua... Todos. Eu chegava, e se alguém chegava mais cedo que eu, no outro dia eu chegava mais cedo, porque eu era muito competitivo, cara. Entendi. Eu olhava pro lado, eu precisava sentir que eu estava trabalhando mais que todo mundo e arregaçando mais que todo mundo. Eu só falava de negócios na minha vida com todo mundo.
Só era o único assunto. Eu não tinha outro assunto na minha vida. Não importava mais nada no mundo, era só negócio. Era só isso. Qualquer pessoa, qualquer assunto, negócio. Se eu não tava nessa área de discussão, pô, parece que eu não tinha por que estar lá. Assim, foi uma área de foco na minha vida até eu conseguir chegar nesse resultado. Tá dentro do obcecado. E eu jogava muito videogame, cara. Nos poucos momentos que eu tinha jogado muito videogame. Eu jogava videogame também. Sério mesmo? Também, jogava muito videogame. O Bruno não Acho que tem jogava uma coisa a ver. videogame. Mas eu não jogo porque eu sou muito obcecado. É Se eu porque começar a o jogar, eu vou Bruno- ficar eu já contei isso 8 aqui. horas lá. O Entendeu? Bruno, Mas eu jogava ele MMO. não sabe parar. Não sei parar também. Eu só jogava MMO. Que é jogo de O competição. que é MMO? É Massive Multiplayer Aquela que Online vende RPG. nada. É tipo só jogo de tipo um competição. RPG. E eu só jogava pra dominar os servidores. Então, eu tinha. Só que o que o Flávio falou, eu acho que eu tive todo esse problema. Assim, foi na força do ódio, eu precisava me provar. E acho que isso aqui foi meu combustível, entendeu? Foi o combustível do meu carro. E aí, depois de você chegar, se provar, você se E trata, a fica leve pizza? e fala, agora vamos tomar água. Antes de você Faltou continuar... a Pizza, pizza. McDonald's, esfirra. Mas todo dia. Mas antes de você continuar, Thiago, deixa eu só fazer um adendo numa coisa que você falou antes, e agora você repetiu. Não é no Brasil só, tá? Isso é no mundo todo. Eu fiz uma pesquisa, acho que foi ali por volta de 2015, mais ou menos. Eu estava muito curioso sobre essa taxa de mortalidade das empresas no Brasil serem de 80%. E é óbvio, né, que a gente sabe que no Brasil o juro é mais alto, a oferta de crédito é menor, a burocracia estatal é maior, existe essa questão política, ideológica, que é um câncer que a América Latina carrega e que não favorece o empreendedorismo e aí eu comecei a pensar, poxa, existem países mais liberais, países onde tem mais, o juro é menor, tem mais oferta de crédito, tem menos burocracia. Como é que deve se comportar a taxa de mortalidade nesses países? E no Brasil, 80% morrem em menos de 10 anos. Empresas morrem em menos de 10 anos. E aí eu tive muita dificuldade de achar as fontes, mas eu consegui achar algumas fontes para achar a taxa de mortalidade dessas empresas em 10 anos nos Estados Unidos e na Inglaterra. E me surpreendeu. Estados Unidos são 78%, e Inglaterra 76%. Ou seja, é na margem de erro, praticamente. Então é a mesma coisa. Mas, ou seja, eu concluí o quê? Que mesmo com condições macroeconômicas favoráveis, oferta de crédito, menos burocracia, um país mais liberal, mais pró-empreendedor, 76%, 78% morrem. A conclusão que eu cheguei, na minha inferência aqui, não é nenhum método científico, a minha conclusão é que empreender é difícil em qualquer lugar do mundo. Se for muito fácil, mais gente vai fazer, a competição vai matar muita gente. E vai valer menos, não é? O prêmio é grande porque não é fácil. E outra coisa também que eu concluí. Hoje, você nos Estados Unidos, você não empreende, mas você tem um empregozinho ali. E esse empregozinho, mais o empregozinho da sua esposa, somadas, o cara tem uma casa, tem um carro e viaja. Sim. Na Inglaterra também, porque ele tem crédito. Ou seja, o medo de perder crédito desincentiva o empreendedorismo. Porque esse cara trabalhando... Quando eu falo empregozinho, eu estou falando assim, se um casal que trabalha no McDonald's, como atendente de McDonald's, ele consegue ter uma casa nos Estados Unidos. Ele consegue ter um carro nos Estados Unidos. Ele consegue ter uma... Aqui, um casal que trabalha no McDonald's não vai ter carro, não vai ter casa. A dignidade é outra. Então, ou seja, a oferta de uma qualidade de vida maior para quem está na classe média é um desincentivo para quem empreende. Ou seja, tem os dois fatores dos dois lados, né? Então, empreender é difícil em tudo quanto é canto. Isso não é um problema exclusivo do Brasil. Fora do Brasil também. Acho que o cara, para empreender, ele tem que ser um cara meio fora da caixa para poder enriquecer empreendendo. E, cara, pegar isso daí dos Estados Unidos e outros países, eu tava pesquisando, né? Uma vez perguntaram para mim se é mais fácil você entrar no Shape ou ficar milionário. Cara, eu não tô no Shape ainda, então eu acho que eu também não. Que é mais difícil. Acho que é mais difícil entrar no Shape. Só que aí eu pedi pro meu time buscar uns dados, cara. E eu fiquei surpreso demais. Perguntar pro Caiane que tem os dois. Ele fala que é mais difícil. Cara. Perguntar pro Cariano que tem os dois. Pô, os dois estão. O cara aqui tá no É o casal Shape rico. Pelo amor de Deus, vocês eu são... diria que manter o milhão é mais fácil do que manter o Shape, então. Sim. Isso sim. Mas aí eu busquei um dado nos Estados Unidos. Eu falei, inclusive, pro Cariano esse dado. Ele falou, não é possível ser esse dado, mas tem uma fonte. Né? Enfim, em tese confiável, né? Nos Estados Unidos, o número de pessoas que tem o six-pack
six-pack, que são 6 quadradinhos. Não é tipo ser magro, tá? É six-pack. De todos os americanos que tem 13 mil americanos que tem six-pack. Não deve estar errado isso, cara. Ou estão desconsiderando o cara que é magrelo. Então, acho que pode ser, eu não sei. Os Estados Unidos têm 330 milhões de americanos. 13 mil é nada. Não, tipo, me menos parece de obeso também, né? 1%. Tem, não. Lá a obesidade tá incrível. Não, me parece assim, ó, cara, Lá, acho que a pode ter obesidade errado é esse dado. 65%, Eu acho que tá no uma World coisa of assim. Statistics, sei lá, depois eu te passo, se alguém perguntar, mas, cara, é um dado oficial, É que 13 mil tiveram pessoas. que contar os six-packs e tudo mais, né? Entendi. Deve ter dado Acho que foi amostragem. complicado. Não. É, porque contar, né? Esse sim. Deve ter tido Não, amostragem. só 5 não. Tem mais milionário Posso que pagar. Então, Muito aí mais. eu fui ver quantos milionários tem nos Estados Unidos. 22 milhões de milionários. Falei, cara, se for esse dado, Quantos six-packs? 13 mil. 13 mil? É. Não, Então, gente. em tese, é uma pessoa com Só six-pack. brasileiro que mora lá que tem six-packs. Deve ser. Acho que são 13 Então, mil. porque aí o cara falou assim, não, mas se você pegar só o número de pessoas que estão registradas como atleta de fisiculturismo, já dá mais que isso. Eu falei, beleza. Mas assim, vamos supor que não seja 13 mil, cara, que seja, sei lá, 10 vezes isso, 100 vezes isso, ainda assim. Você tem 1 milhão e 300 mil ainda assim. E para você ser milionário, cara, você tem 22 milhões de milionários. Isso é bastante gente. No Brasil, a gente tem 400 mil milionários quase. E aí, na mesma fonte, diz que no Brasil a gente tem quase 40 mil pessoas com six-pack. Que também é pouco, né? Mas se for pensar... É a fome daquelas... É fome. Aí eu falei, não, mas não é possível. Mas, puxa, é porque eu queria ver qual era a estatística de quem é milionário e tem six-pack. Porque se você for fazer uma correlação, não dá nada. Dá 100 pessoas que são os dois. É você, o Cariani... Não, é eu isso, nunca tive six-packs. né? Eu falei, não é possível. Eu não sei se isso dá até errado. Mas por que eu tô falando isso só? É um pouco sobre, cara, o hábito, entendeu? Porque Sim. parece que é mais alcançável você, sei lá, ter um corpo, etc. Mas... No final das contas, é muito difícil muito hábito difícil. que te faça chegar lá, cara. Cara, eu nunca cheguei, mas planejo chegar agora. Eu fui buscar uma frase do Naval Ravikant, que é aquele empreendedor indiano, né, Meu que mora nos Deus, Estados eu vou Unidos. Tá todo roxo. Não sou eu batendo nele, tá? É, Só só o pra- jiu-jitsu. Mas o Naval tem uma frase muito boa, que ele fala de utilidade marginal decrescente, né? Então, se eu tô no deserto e consigo um copo d'água, ele é muito útil para mim. Se eu consigo 2, ainda é muito útil. Depois que eu bebi 100 copos d'água e já tô armazenando água, o próximo não é tão útil assim. Quanto mais eu tenho, menor a utilidade. Ele fala que os vencedores em qualquer jogo são aqueles que continuam jogando, ainda que a utilidade marginal da vitória seja cada vez menor. Boa. Por exemplo, o Flávio já ficou milionário, cara. Acredito nisso piamente. E você continua jogando o jogo do Continua dinheiro. jogando. Jogando amarradaço mais que nunca. Exato. Tô super ativo. E aí me lembra quem? A Serena Williams chorando compulsivamente porque não venceu o Open, o Aberto Austrália. Sendo que ela já venceu. Ela já tinha tudo. vencido todos. Aham. E ela chorando compulsivamente. A Serena Williams, já reconhecida, né? Sim. Você vê Nadal jogando tênis, os outros. Você vê isso. Os atletas, eles são um referencial de comportamento muito parecido com o empreendedor, né? O empreendedor, ele é atleta de um produto. E o comportamento é mais ou menos parecido. Eu diria até que para o atleta é muito pior, né? Porque o vencedor leva tudo e o segundo lugar, que às vezes perdeu por uma questão de detalhe na natação, cara, é 0-0 alguma coisa. Nossa. E o cara já leva muito menos. Ele não é lembrado, por exemplo, ao campeão tudo, né? Ao perdedor as batatas. Seria mais ou menos assim. No mundo dos negócios, não. Eu posso ser o 10º do meu nicho e mesmo assim eu posso estar multimilionário.